E já estamos no capítulo 6. Então, você vai ver aí toda a epístola aos Gálatas em breve. Gálatas 6, a partir do versículo 1, nós vamos observar, hoje observaremos apenas do verso 1 ao 5, como viver no Espírito, de uma maneira muito prática. Às vezes nós deixamos a vida espiritual só na nossa cabeça. Isso é um problema, né? Achamos que ser espiritual é somente nas ideias, é somente no nosso pensamento, é algo assim ideal. Mas na verdade, o espiritual, ele vive na prática a palavra de Deus. Ele não deixa só na sua cabeça. Nós estudamos sobre as obras da carne, vimos sobre o fruto do Espírito, vimos o reforço sobre o amor. E hoje nós queremos ver na prática como colocar tudo isso. É claro que tem muitas formas de aplicar o fruto do Espírito, o viver em amor. Tem muitas formas de aplicar isso na nossa vida. Mas vamos pensar hoje especificamente no que estava acontecendo nas igrejas. Eram várias igrejas da região da Galácia. O tema dessa epístola, da carta de Paulo aos Gálatas, era um outro evangelho que estava entrando ali. E era um evangelho falso, que falava sobre a salvação através de obras da lei de Moisés. Esse ensino, ele ainda existe hoje no nosso meio, uma salvação por obras, não da lei de Moisés, mas ações de caridade, de bondade, que nós acreditamos que podem nos levar ao céu. E não podem, porque nada de bom que fazemos vai satisfazer a justiça de Deus contra o nosso pecado. Somente uma ação satisfez a justiça de Deus contra o nosso pecado, que foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que somos salvos hoje, não por merecimento, mas por graça. Mas os judaizantes entraram nas igrejas da Galácia e estavam ensinando outro evangelho. Esse evangelho de salvação por obras, e não salvação pela fé somente em Jesus, que é o que a gente chama, baseado na epístola de Paulo aos Romanos, de justificação pela fé somente. E então aqui, Gálatas escreve estas igrejas contra este problema, que não era um probleminha, era um problemão, porque afetava os fundamentos da fé cristã. Era um problema grave. E aqui duas informações importantes. Uma, o que é uma seita e o que é uma igreja. Então, pensando na justificação pela fé somente, se algum grupo de pessoas que se diz cristão não crê na justificação pela fé somente, esse grupo é uma seita do cristianismo. Entende? Porque esta doutrina ela é fundamental, a fé no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que crê que a salvação é somente pelo nome do Senhor Jesus Cristo e não há outra forma, a não ser a graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus, essa igreja é de Deus. Esse é um dos elementos fundamentais para você entender o que é uma igreja de Deus e o que não é uma igreja de Deus. Então, muitos que se dizem cristãos no mundo, cristãos nominais, na verdade, que se coloca como igreja verdadeira, é a seita. E aqueles que são chamados de seita, nós somos a igreja verdadeira. Não por ser igreja batista, não, mas por sermos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quer batistas, quer presbiterianos, quer qualquer outra denominação que crê na justificação pela fé somente, é uma igreja de crentes. É uma igreja que pode ter uma ou outra diferença doutrinária, mas é uma igreja que segue ao Senhor Jesus Cristo. Isso é importante nós sabermos. Outro dado muito importante, além desse, é que o apóstolo ele comprou uma briga aqui. Né? O apóstolo aqui, ele sempre foi muito pacífico, mas nesse momento ele se tornou aguerrido para defender uma doutrina, importantíssima, a doutrina da justificação pela fé. Porque tal doutrina, ela é basilar do cristianismo. Se perdermos essa doutrina, deixa de ser igreja, deixa de ser o cristianismo bíblico, deixa de ser a fé no Senhor Jesus Cristo e se torna uma outra religião, como muitas outras, baseada somente na salvação por obras. E
então, por isso que Paulo vai falando e argumentando no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o 4 dessa epístola acerca da justificação pela fé. Mas é óbvio que dentro de uma igreja, e nós sabemos disso, quando surgem outras doutrinas que não são bíblicas e são falsas, a igreja se divide. Ela começa a ter partidos e os irmãos começam a discordar uns dos outros no que é fundamental. Então, é por isso que tem tantas igrejas, né? Tantas igrejas. Tem igreja batista, tem igreja Assembleia de Deus, tem igreja presbiteriana, tem igreja congregacional. Mas por que, pastor, tanta igreja, né? Era tão mais fácil se tivesse só uma. É verdade. A igreja de Jesus. Seria ótimo, né? Aí já pensou? Isso é utopia, porque isso nunca vai acontecer. Mas imagina, a igreja de Jesus na cidade de Fortaleza, uma igreja só, todos irmãos. Aí nós teríamos um culto no domingo, acho que tinha que ser maior do que o Castelão, né? O espaço para caber tanto crente em Cristo ali, né? Não ia ter só um pastor, e talvez uns 100 ou mais, para dar de conta dessas igrejas, não é verdade? E durante a semana, poderiam ter outros estudos e capacitações e momentos de oração ao longo da cidade. Você imagina como seria forte o impacto do Evangelho? Não é verdade? Seria incrível. Mas o homem é pecador, né? O homem não perdoa. Eu digo homem, é o homem e a mulher, né? O homem, ele não cede, ele não releva. E é por isso que as igrejas se dividem. A igreja aos Gálatas estava a ponto de passar por isso. A de Corinto também e muitas outras. Só que é diferente daquela época. Naquela época não tinha como dividir, porque não tinha como ir para outro canto. Era a igreja de Jesus, tinha que se aguentar ali. Não tinha esse aspecto moderno de no outro bairro eu tenho uma igreja para ir. Hoje tem. Naquela época não tinha. Então eu tinha que me aguentar. E eu tinha que enfrentar aquele irmão. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha outra igreja, só tinha aquela. Então eu tinha que conviver. Eu tinha que perdoar, eu tinha que amar. Ou eu era excluído da convivência daqueles irmãos. Hoje é diferente, infelizmente. Porque hoje, se você... eu brigar aqui com o pastor Bruno e não der certo, eu não quiser pedir perdão a ele, porque eu sou orgulhoso, a culpa é minha, eu tinha que ter que pedir perdão, eu não quis pedir perdão. Aí o que é que eu faço? Eu vou para outra igreja. Aí lá a turma me recebe e tal, coisa boa, bebê, bababá, e pronto. Eu não explico nada, porque ninguém quer saber como é que foi a vida do outro, né? E aí vou lá. Aí lá, passa 5 anos, briguei de novo. Eita, acaba confuseiro esse Valnei. Aí vai para outra igreja, entende? Aí vai mudando. Os desigrejados. É o que é outro fenômeno na nossa sociedade. Não é verdade? Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para a igreja é que vivamos no Espírito Santo e que pelo Espírito amemos o irmão. Aí vem o capítulo 6 de Gálatas. Paulo, sabendo que os irmãos estavam se degladiando, se mordendo, por causa da divergência doutrinária, que não era nada simples nem fácil, era uma divergência doutrinária de um ponto importantíssimo, mas apesar de ser um ponto importantíssimo sobre a salvação, a justificação pela fé, isso não justifica eles estarem brigando, se mordendo, se destruindo. O que é que deveria acontecer? Perdão. Então, lemos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um com o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a não somente compreender a Tua palavra, mas a vivê-la, a praticá-la, a estarmos em dia contigo, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados. Que no meio deste caos
que observamos na nossa cidade, no nosso país, de tantos evangélicos, busquemos, ó Pai, ser crentes no Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos no nome do Senhor. Amém. Vejamos então na prática como viver no Espírito em 3 atitudes que lemos aqui nesses 5 versículos. A primeira é que quem vive no Espírito cuida dos outros. Se você vive no Espírito, lembra que viver no Espírito é andar no Espírito. Todo crente tem um Espírito, mas parece que tem uns que tem um Espírito e não vive no Espírito. A pergunta é, são crentes? Não sei. O crente vive no Espírito, anda no Espírito, ou seja, é controlado pelo Espírito Santo. Ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus quer e que está na Bíblia. Então, primeira atitude, quem vive no Espírito cuida dos outros, versículo 1 que acabamos de ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Ser surpreendido em alguma falta é cometer um pecado. Talvez até um pecado não intencional, todo pecado é intencional, mas é aquele pecado que você não percebeu que cometeu, embora você teve a intenção de cometer, porque se você não tem a intenção de cometer, alguém cometeu por você. Alguma entidade tomou de conta da sua mente, do seu corpo, para você cometer aquele pecado? Não, foi você que cometeu. Mas por alguma situação, algum momento, você não se apercebeu, ou da gravidade, ou do pecado, ou talvez até por ignorância, por não conhecer a Escritura. E você cometeu um pecado. Aí o irmão que está do teu lado viu. Né? Só que tem algo mais importante no mundo pós-moderno do que cuidar do irmão mais frágil na fé. O que é? É o não arranjar confusão com ninguém. Não é verdade? Todos nós queremos viver na paz. Não quero confusão. Estou na igreja lá. Se eu for chegar e conversar com esse irmão, vai dar dificuldade. Deixa ele na dele, eu fico na minha e tudo vai bem na igreja. É por isso que as pessoas não querem mais viver na igreja. Sabia disso? É por isso que as igrejas mudaram o formato e deixaram de ser igreja. Elas deixaram de ser família para se tornar negócio. Para manter um negócio chamado igreja, não pode ter confusão. Porque se tiver, eu não volto mais. Porque eu quero um canto de paz e tranquilidade. Eu tenho tanto problema na minha vida. Eu venho para a igreja para ter mais dificuldade, como é que pode? As igrejas da Galácia, eita, tão ruim no negócio, igreja deles, né? Porque estão com problema. Tem uns que creem na justificação pela fé, outros que creem na justificação pelas obras, estão se mordendo. Os visitantes não vão para aquela igreja. O povo se mordendo. Corinto também é a igreja que está naufragando. Né? Por quê? 4 partidos dentro da igreja. Uns chegam primeiro, comem a ceia, naquela época a ceia era um banquete, né? Comem a ceia toda e não deixa nada para os outros. Os outros chegam e ficam chateados. Eu vou para a igreja dessa, povo egoísta? Toda igreja no Novo Testamento teve um problema. É só você pesquisar. Exceto Filadélfia e Esmirna, que Jesus não menciona o pecado dessas 2 igrejas, mas deve ter tido em algum momento. Perceba então que o que se coloca como projeto de igreja numa sociedade pós-moderna como a nossa é uma utopia que não existe. É um local, uma igreja onde você não vê problemas nem dificuldades. Você não vê Cristo também. Porque Jesus permitiu que houvesse dificuldades nas igrejas, como nas igrejas da Galácia. Porque família tem dificuldade. É ou não é? Você tem família? Deve ter, né? Pai, mãe, esposa, filhos. Nunca teve dificuldade? Com pai, com mãe, com irmão, com filhos? Nenhuma pequenininha, briguinha. Algo que você discordou e gerou um clima estranho? Nunca? Família tem dessas coisas. Igreja tem dessas coisas. E nós não devemos deixar a obra do Senhor por coisas pequenas. E olha que isso aqui era grande. Era a doutrina da justificação pela fé. Não era uma coisa pequena, uma questão de opinião. Mas se por acaso eu cometer algum pecado, alguma falta, alguém tem que chegar para mim e me ajudar. Paulo fez isso com os Gálatas. Paulo fez isso até de maneira firme. Olha Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3, 1 diz assim: ó insensatos, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros
ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quem enganou vocês? Faça-na enfeitiçar. Quem enfeitiçou vocês? Vocês são insensatos. Aqui Paulo foi bem duro, né? Mas repreendeu esses irmãos, para que eles não estivessem caindo em tantos pecados. Olha o que Paulo disse também aos Gálatas, repreendendo aquela igreja. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Os Gálatas, orgulhosos, possuir de vanglória, provocando, tendo inveja. Já pensou? Crentes, igreja, isso acontecendo? Pois é, alguém tinha que exortar. Foi Paulo. E aqui ele até exorta de uma maneira bem firme, não é verdade? Então Paulo ele está trabalhando aquela igreja. E lembre-se que Paulo é um missionário. Você lembra qual era a igreja, talvez uma das poucas, que contribuía financeiramente com a obra do apóstolo Paulo? Qual era? A igreja de Filipos, né? Dos filipenses, não é verdade? E quando Paulo escreveu a carta para os filipenses, ele também mostrou os problemas dos filipenses. Paulo ia perder o sustento das igrejas da Galácia, né? Porque ele estava sendo muito sincero aqui com aqueles irmãos. Mas, como ele sempre diz nas epístolas, ele não estava agradando a homens, mas a Deus. Irmão, se nós observamos um dos nossos irmãos cometendo alguma falta, algum pecado, o que devo eu fazer? Pedir oração no culto? De oração? Pelo pecado do irmão? É isso que devo eu fazer? Ou talvez seria melhor eu chegar para aquele irmão, conversar com ele, explicar e dizer que ele precisa remediar aquela falha e aquele pecado. Paulo fala das obras da carne. E como nós observamos, muitas das obras da carne tratam de divisão. Olha Gálatas 5,19. Nós já vimos isso, só revisando. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Aí começa aquelas características de divisão. Inimizades, porfias, que é um conflito, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E aí ele vai falando dessas obras da carne. Veja então que quem não anda no Espírito vive nas obras da carne. Aqueles que vivem nas obras da carne não herdam o reino de Deus. Paulo está dando uma direta, dizendo que como é que um crente pode viver nas obras da carne? E que temos que andar no Espírito para manter a igreja unida, apesar de uma doutrina terrível, como a justificação por obras, está entrando dentro da igreja. Imagine a nossa igreja, se entrar uma doutrina terrível e persuadir alguns irmãos. Vamos voltar a estudar a Epístola aos Gálatas. Temos que manter a unidade e expulsar a doutrina. A falsa doutrina. É isso que se deve fazer na igreja. Então, Gálatas 5,15. O que é que os Gálatas estavam fazendo? Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eles estavam se destruindo, se prejudicando. A igreja do Senhor Jesus sofre muitos ataques, de todos os lados. O ataque cultural é muito forte. A nossa forma de pensar, ela tem que ser bíblica, cristã. Ela tem que ser segundo a vontade de Deus, não segundo o nosso pensamento, o que a sociedade coloca, ou aquilo que nós aprendemos na universidade. E para sermos críticos, numa abordagem bíblica e positiva, segundo a Bíblia, temos que conhecer a Escritura, para avaliar o que é de Deus e o que não é de Deus. O crente não pode deixar de estar na universidade, nem pode deixar de estar no seu trabalho, nem pode deixar de viver em comunidade com aqueles que estão nas trevas. Não pode. Mas, ao mesmo tempo, o crente não pode comungar com eles, no sentido de ter a mesma cultura, a mesma fala, o mesmo estilo. Até a camisa que você usa, ela representa quem você é. Porque se você escolher uma camisa para vir hoje, é porque você achou ela bonita, ela lhe representa, ela representa você. Se essa camisa tem algo que passa uma mensagem anticristã, antibíblica, alguma coisa está estranha. Não é verdade?
Então, todo o nosso ser, ele tem que representar o Senhor. E temos que ver em unidade com a mente de Cristo, representando o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre. Veja o estilo de vida nos Evangelhos. Todo domingo, pela manhã, quase todo, nós temos pregado sobre o Evangelho de Lucas, vendo como Jesus viveu na terra, o Filho de Deus feito carne. Veja, leia os Evangelhos, estamos lendo o Evangelho de Marcos, como Jesus viveu, o Senhor de todo o universo. Observe como ele viveu, tendo tudo, mas se fez pobre para nos fazer ricos no reino de Deus. Entenda a vida de Cristo, e não só entenda, mas viva como tal, e use o seu ser, a sua vida, a sua família, seu recurso, sua inteligência, sua juventude, tudo o que você é, para que o nome do Senhor seja glorificado. Veja então, mais uma vez, observe que em Gálatas capítulo 6, verso 1, os que vivem no Espírito são chamados os espirituais. Olha aí, né? São os espirituais. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Os espirituais devem ajudar aqueles que pecam a viver de modo que agrada a Deus, a se ajustar no fruto do Espírito. Quem são os espirituais dentro de uma igreja? Idealmente, todo crente é espiritual. É ou não é? Por quê? Porque todo crente tem o Espírito Santo de Deus, que habita em você, que lhe dá força, lhe dá poder, lhe dá entendimento, lhe instrui, lhe faz lembrar da Escritura, para que você pregue, proclame o Evangelho do Reino de Deus na terra. Mas, quando Paulo diz, os que sois espirituais, é porque tem os que não são. Eu lutei muito com isso, no começo do meu ministério. Eu estava lá pregando na igreja, eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, eu quero que esta igreja, nossa igreja lá em Juazeiro, seja uma igreja, assim, exemplar. Seja uma igreja que agrade ao Senhor, né? Seja uma igreja assim, 100% trigo. Era o que eu queria. Era exatamente o que eu queria. Só que lendo no Evangelho, eu descobri que Jesus disse que o joio tem que crescer no meio do trigo. E que só vai ser arrancado quando? Na volta do Senhor. Quando os anjos fizerem a ceifa. Não tem igreja 100% trigo. Esta não é. E aqui é, não é de Jesus. Porque não pode. Não é verdade? Entende o que eu estou querendo dizer? Não tem. Então sempre vamos falhar, vamos pecar e vamos estar longe do Senhor. Então, querendo ou não dentro da igreja, tem os espirituais, que são aqueles crentes que entendem o seu chamado, que entendem a sua mensagem, que são habitados pelo Espírito e que ao verem um irmão em pecado, eles vão lá. Eles vão lá para quê? Para se tornarem superior aos irmãos que estão em pecado? Não. Para afundar mais o irmão no pecado? Não, mas eles vão lá para amar aquele irmão e ajudá-lo a viver em santidade. Isso, olha, veja que a correção aqui, essa palavra corrigir, deve ser com brandura. Aí você vai no fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. O que é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor. É amor. O que é amor? Numa igreja que está se mordendo, se degladiando por causa de uma doutrina falsa, irmãos brigando por conta de doutrina, discutindo, debatendo, se intrigando. Amor é isso. Eu vou ajudar o meu irmão com brandura, resgatá-lo, restaurá-lo, mostrar a ele que a salvação por obras não existe, que é somente pela fé no Senhor Jesus. E eu tenho que fazer isso de modo a ganhá-lo, a cativá-lo, porque se eu fizer de outra forma, eu perco meu irmão. Eu não posso, a pretexto da doutrina, tratar mal meu irmão, mesmo que ele esteja errado. Eu não posso. Eu tenho que fazer isso com amor, mansidão,
tranquilidade. Se eu não consigo, é melhor eu não fazer. E é sinal de que eu não sou espiritual. Da mesma forma, se eu vejo meu irmão num pecado e simplesmente fecho os olhos, ou jogo a bola para o pastor, vai lá, pastor, é o senhor. O pastor, como é que ele vai fazer? Porque ele não viu o irmão num pecado, quem viu foi você. Aí o pastor vai ser difícil o pastor chegar e conseguir exortar esse irmão e descobrir dele tudo aquilo. Talvez até tente, para poder ajudar aquele irmão. Mas a responsabilidade primeira é dos espirituais. Espirituais, entendam, não é uma casta de crentes mais elevada na igreja, não. É todo crente que tem o Espírito Santo de Deus, que deve viver de acordo com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, o desejo de fazer o que é correto, bondade é a benignidade na prática, mansidão, mansidão e domínio próprio. Isso tem que fazer parte de todo crente espiritual, que guiado pelo Espírito vai ajudar o seu irmão a não viver em contendas. E é o que diz Gálatas 6:1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Provérbios capítulo 15:1 diz, 15 verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem um momento de ser duro? Tem. Mas tem que ter muita sabedoria para saber esse momento. Só Deus mesmo lhe instruindo. A ideia é com a resposta branda, uma palavra tranquila, exortar o irmão, ajudá-lo a reconhecer o seu pecado e a sua falta. Como nós não queremos ter esse trabalho, deixamos para lá. E a igreja poderia estar mais santificada se todos assumíssemos esse compromisso, sermos espirituais, vivermos pelo Espírito, estarmos conversando uns com os outros. Provérbios também fala que o ferro com ferro se afia, nos afiemos, né? E aqui, se você achei que o pastor errou em determinado momento, aí você pega e venha falar comigo, que vai ser muito bom. Eu já vou ficar feliz de cara, porque você não falou para outro, falou para mim. Isso já vai ser muito importante, né? E segundo, eu vou perceber talvez um erro que eu não estou percebendo. Você já parou para pensar? Isso é complicado. Quantos erros cometemos e nem percebemos? Talvez você passou o dia achando que não fez nada de errado, né? Aí vai chegar o dia que nós chegaremos diante do Senhor e vamos ver quantas coisas achávamos que não estávamos errando, mas no fundo, cometemos muitos vacilos. Percebamos então que precisamos uns dos outros. Não para nos massacrar, nem para nós massacrarmos alguém, não para julgar. Não somos os juízes. Nós somos irmãos uns dos outros, que em amor devemos nos ajudar para percebermos as nossas falhas e os nossos pecados. Esse verbo corrigir aqui, de Gálatas capítulo 6, verso 1, é um verbo que se refere a restaurar, consertar. Era usado para consertar as redes de pesca, né? Pegava um peixe muito grande, às vezes rasgava a rede, então eles tinham que consertar aquela rede para que os peixes não passassem pelo buraco. Estou restaurando, consertando a rede. Então a missão é eu consertar meu irmão, ajudar meu irmão. Hoje se chama de aconselhamento bíblico, que é um nome diferente para o discipulado. O discipulado, ele não é só para o novo convertido, ele é por toda a vida. Então você pode estar estudando a Bíblia com um irmão da igreja que você tem uma afinidade, uma afeição e que entende que vai aprender com aquele irmão e marcar. Irmão, vamos ver algum livro, perguntar ao pastor, algum dos pastores da igreja um livro e vamos continuar estudando a Bíblia. Temos grupos de estudo, né, que tem funcionado na casa do irmão Daniel, temos na casa do Bibi Solário, não é verdade? Você na casa do seu Luciano deu um tempo, né? Mas pode voltar. E outros. E para que serve isso? Isso serve para continuarmos estudando a Bíblia, fazendo este discipulado talvez até em grupo. E a ideia aqui é restaurar, é consertar. Veja então que os espirituais, eles devem fazer essa missão. Mas você deve ter observado que no final do versículo 1, eu não li o finalzinho, né, esse tempo todo. E você sabe o que é que tem lá no final do verso 1, né?
E guarda-te, Gálatas 6:1. O final. Guarda-te para que não sejas também tentado. Então, os espirituais também são tentados. Os espirituais são pecadores. Não são melhores dos que são surpreendidos em alguma falta. Não. Talvez naquele momento você não foi. Não está em pecado em algum sentido ali, mas o teu irmão está. Pode ser que de outra vez seja o seu irmão que vai lhe ajudar. Só que isso é doloroso para nós, não é? Algum irmão se meter na minha vida, né? Conversar comigo, isso já causa um estranhamento. Eu não te dei esta liberdade, talvez você diga. Mas, irmãos, na verdade, se somos família e família de Deus, estudamos isso há pouco tempo, todo crente tem sim liberdade para conversar com você sobre a sua vida com Deus. Porque isto é bíblico. E você está vendo isso aqui agora. Né? Então, todos nós somos um corpo. Ninguém pode chegar e dizer, eu sou uma parte do corpo que não quero me relacionar com as outras partes. Isso não existe. Na família também isso não pode acontecer, porque se acontece uma família doente, família problemática, não é verdade? Então, não se vive numa igreja onde eu estou isolado aqui, eu chego, presto o meu culto, vamos embora. Ninguém sabe de nada da minha vida, nem eu sei de nada da vida de ninguém, nem quero saber, nem quero que ninguém saiba. Isso, não, está estranho. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Isso aí é algum projeto de igreja estranho que inventaram por aí. E se você está duvidando, leia o Evangelho, leia o Novo Testamento bem direitinho e perceba que não é isso, não é essa a proposta da igreja. E os espirituais, eles têm que observar a sua própria vida, para também não caírem nos pecados, para que também não venham a sucumbir. Isso nos lembra o que Jesus ensinou aos apóstolos, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas, ou melhor, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todos temos o Espírito Santo de Deus, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Temos toda a condição de vencer os pecados e de viver segundo a Escritura, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se não vigiarmos e orarmos, cairemos em pecados. A carne é fraca. Todos nós somos passivos de pecado. Todos. Não só somos passivos, como pecamos constantemente. E, versículo muito conhecido, 1 Coríntios 10, 12 e 13, pensando no final de Gálatas 6, verso 1, 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, você hoje está firme, está em pé, está na igreja, lendo a palavra, buscando ao Senhor, pregando o Evangelho, discipulando, tem um ministério na igreja, amém. Você só faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação diante de Deus. Não é nenhum favor que você faz para o Senhor. Entenda isso. É trabalho. É um trabalho que você presta a Deus. Não é a mim. É ao Senhor. Nosso compromisso é com o Senhor, que enviou Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E é a Ele que você vai prestar conta. Não é a mim, graças a Deus. Né, que não é a mim, é ao Senhor. Como eu vou prestar contas também ao Senhor. E nós, se estamos em pé, vigiemos e oremos, para que não caiamos. Né? Satanás está rugindo às portas. O sistema de pecado é implacável, é terrível ao nosso redor. No trabalho, as tentações, na sua casa, internet, TV, música, jogos, todo canto onde você olha tem pecado. É ou não é? É. E o pior, você nem pode sair do mundo. Você nem pode ir para o mosteiro, você não pode se isolar, você não pode ser um amish. Você tem que viver nesta sociedade corrompida e influenciá-la e levar o Evangelho para ela com tanta sedução e tanto pecado. Humanamente é impossível. Só conseguimos na dependência e no poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito nos dirige, vigiar e orar.
Um dia você pode auxiliar um irmão, exortar um irmão. Isso não quer dizer que você é melhor do que ele. E o irmão que está sendo exortado, não pense que aquele que está te ajudando é melhor do que você. Ele só está te ajudando. Já pensou? Se vocês me ajudarem, como vai ser bom? O ministério vai ser mais leve, não é verdade? Se todos me ajudarem com espírito de brandura, hein? Com amor, né? Vai ser maravilhoso. E nós vamos poder desenvolver um ministério todos juntos para a honra e glória do Senhor. Paulo tratou os Gálatas de modo duro, mas também com brandura. Gálatas capítulo 4, verso 11. Olha aí. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha, ele está sendo brando aqui na exortação. Talvez não pareça aos nossos olhos. Gálatas 5:7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Ele está exortando, suplicando. Quem foi que atrapalhou a caminhada de vocês? Gálatas 4:12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Paulo está se identificando. Eu sou pecador, vocês também são. Se eu que sou pecador estou lutando, me esmurrando para obedecer a Deus, você também pode, Gálata, crente da Galácia, né? Irmãos, continuação do verso 12. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Olha, vocês não me ofenderam. Eu não estou ofendido, nem quero ofender, é o que Paulo está dizendo. Mas eu suplico, busquem ao Senhor, sejam obedientes, vivam no Espírito, deixe as obras da carne, creia na doutrina correta. É isso que Paulo está querendo transmitir, amando aqueles irmãos. E aqui, olha a expressão de carinho, Gálatas 4:19. Meus filhos, olha, isso é uma expressão de carinho. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. As dores de parto, inicialmente, foi quando Paulo pregou o evangelho na primeira viagem missionária para aquelas igrejas da Galácia, Icônio, Listra, Derbe e algumas outras. Se converteram, ele teve as dores de parto, porque ele foi perseguido, ele foi maltratado, mas alguns se converteram. Só que agora ele está sofrendo de novo, porque eles estão retrocedendo, uma doutrina errada. E aí Paulo diz, até ser Cristo formado em vós. O que é que Paulo quer com aquela igreja? Aquelas igrejas, que Cristo seja formado nas igrejas. É o nosso objetivo aqui também. É que Cristo seja formado na nossa igreja. Que cada um de nós viva como um pequeno Cristo. Olha o carinho do apóstolo. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele estava perplexo com o comportamento daquelas igrejas, abismado, como crentes podiam viver daquela forma. Mas exortou de modo duro e exortou de modo carinhoso, tratando-os como a filhos. No final da epístola, a gente já vai chegar no final dessa epístola, daqui a alguns domingos, nós não sabemos o resultado. A princípio, se essas igrejas se mantiveram firmes na fé, ou sabemos que hoje não existe mais essas igrejas, óbvio, né? Mas assim, o que levou elas a sumirem do mapa, não sabemos se foi esse problema ou não. O fato é que Paulo exortou, Paulo ensinou, isso serve de modelo para nós, como nós devemos estar ensinando uns aos outros a permanecerem firmes na fé no Senhor Jesus, no meio de problemas e de crises, exortando um ao outro. Quem vive no Espírito cuida um do outro. Você não pode dizer, o problema é do meu irmão, a vida é dele. Não pode. Crente não faz isso. Nem você pode dizer, a vida é minha. Ninguém se mete na minha vida. Também não pode, porque é crente, é família, é igreja, é o corpo de Cristo. Isso, eu sei que isso tem se perdido na nossa sociedade, porque tem se criado outras formas de igreja que não são igreja. Então a igreja vai criando laços profundos e espirituais, né? Próximo domingo vamos mostrar mais fotos aqui de irmãos se visitando, né? Eu sei que alguns já estão fazendo as visitas. Próximo domingo a gente apresenta mais fotos só para motivar os irmãos. E o que acontece se, mesmo quando os espirituais vêm nos exortar, nós não queremos seguir a exortação?
Infelizmente é o lado mais difícil. Jesus ensina, Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, 15. Ganhou o irmão. Olha a lógica de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, na lógica humana, fulano pecou contra mim, ele que vinha falar comigo. Lógica de Deus, cultura cristã, igreja. O que é que na igreja a gente faz? Se meu irmão pecou contra mim, me ofendeu, eu, o ofendido, vou atrás dele. Só eu e ele. Vou conversar. E qual é o propósito da conversa? Aqui, ganhar o meu irmão. O que é ganhar o irmão? Rapaz, isso é um milagre, irmãos. É só Deus. Ganhar o irmão que me ofendeu é eu fazer ele perceber que me ofendeu, levá-lo a pedir perdão a mim e eu perdoá-lo. E fazer isso com mansidão, tranquilidade, sem soberba e sem orgulho. É milagre. Mas a gente tem que fazer pela fé e tem que ir lá tratar. Se, porém, verso 16, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então não resolveu, vamos de novo. Só que agora eu levo 2 irmãos para serem testemunhas de que eu estou fazendo a coisa correta. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Vocês veem a gente fazendo esses passos aqui na igreja? Sinceros? Não. Não é verdade? A gente já às vezes pula direto para o último, né? Já traz para a igreja, porque não houve exortação, pelo menos que a gente saiba, e às vezes o irmão já apresentou um pecado público, e aí já vem para a igreja tratar e resolver. Amor e justiça. Tenta se ganhar com amor, aconselhando. Mas chega um momento que o homem é tão pecador que ele não quer o amor, né? Ele quer muitas vezes até prejudicar a igreja do Senhor. Aí foi Jesus, manso e humilde, que carrega o nosso fardo, porque o fardo dele é leve. Não confunda as coisas. Ser manso e humilde de coração não significa tolerar o pecado, né? Viver em amor não significa que vamos viver em pecado ou tolerar o pecado. Não. Os espirituais, que são todos os crentes que têm o Espírito Santo de Deus, eles vão exortar, ajudar, restaurar os irmãos que são pegos em alguma falta com brandura, observando que eles também são pecadores, não são melhores do que os irmãos. Mas caso não funcione, aí a igreja vai resolver. E esta é a disciplina. Você exortar, conversar, discipular, orar, ajudar o irmão a se restaurar na fé, isso não é disciplina. Disciplina, está aqui, exclui, porque a pessoa não quer se arrepender do seu pecado. Quem vive no Espírito, cuida dos outros. Temos que aprender a viver no Espírito, cuidando uns dos outros. Certamente, vamos amadurecer muito na fé, se colocarmos isso em prática. O segundo aspecto, quem vive no Espírito partilha as dificuldades. Olha o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. Então, se eu levo a carga do meu irmão, eu estou cumprindo esta lei. Levar a carga aqui é aquele irmão que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Eu estou pronto não somente para exortar, mas levá-lo junto comigo. Esse irmão que está em pecado. Por que ele está em pecado? Pois eu vou lá ajudar, eu vou lá tentar entender. Eu vou lá orar com ele, eu não vou só chegar e jogar a lei sobre ele. Irmão, eu estou aqui para te ajudar. Vamos orar juntos. Vamos tirar um tempo para estudar a palavra. Quando você estiver com aflição, ligue para mim. Eu vou lá para te ajudar. É isso levar a carga. E imagine um irmão que é crente mesmo, mas está escravo de um pecado, como tem pornografia, como tem pecados de dívidas, como tem pecados de tantas coisas. E às vezes os crentes se enredam, se engodam nesses pecados. Aí chega eu lá e só digo, pecador, tu não é nem crente. Coitado
pecado. Não é assim. Eu vou chegar, mostrar que aquilo é pecado, orar com ele. Quer resolver? Meu irmão, quero, me ajude. Pois vamos juntos orar. Vou até preservar a imagem daquele irmão, para que isso não se espalhe na igreja e ele fique envergonhado e tenha que mudar de igreja pela vergonha. E aí a gente vai tentar ali, não é esconder o pecado dele, não é isso. É ajudá-lo a sair do pecado. Por isso que Jesus diz, tu e ele só ganha o teu irmão. Ali é no caso de ofensa, claro. Aqui não é necessariamente uma ofensa, mas é um pecado que aquele irmão está. E a ideia de levar a carga, aquele crente fica deprimido por causa de pecado. Crente fica deprimido. E a ideia é que o peso do pecado é grande, principalmente quando ele sabe que Jesus morreu na cruz por ele. E olha o que ele está fazendo com tanto pecado. Levar as cargas uns dos outros é isso, é ouvir os problemas e as dificuldades, está ajudando. Às vezes nós só queremos ter comunhão com aqueles que aparentemente não têm problemas, ou não querem enxergá-los. Não é assim. Levar as cargas uns dos outros, é estar junto na dificuldade, amparando, sustentando, orando junto, sofrendo, e fazendo com que aquele irmão se liberte de determinado pecado. Lá em João 13:34 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Interessante, Jesus diz novo mandamento, né? Em que sentido é novo? Mas não vamos falar disso hoje, mas é o mandamento do amor, é levar as cargas uns dos outros. Quem é espiritual leva as cargas uns dos outros, partilha as dificuldades. Gálatas 5,14, olha aí. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa nossa conversa aqui, dessa parte da epístola, começou aqui, no verso 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria de ter um irmão que quando você tem problema, está chorando, está triste, angustiado, fosse lá na sua casa, orar com você, sem lhe julgar, mas lhe apoiando, não no pecado, mas no seu restabelecimento e restauração do pecado? Gostaria. Pois é, seja assim também. Não é verdade? Leve as cargas uns dos outros. Ame o seu próximo como a você mesmo. Quem faz isso cumpre a lei de Cristo, que é a lei do amor. Jesus fez isso. Nosso tempo não nos permite ver todos os exemplos de amor que Jesus teve para com paralíticos, para com o leproso. O leproso talvez seja uma das histórias, Marcos 1, a partir do verso 40, mais significativas, porque tocar num leproso era ser imundo, impuro, não podia entrar no templo para adorar. Jesus podia de longe dizer, está curado, e nem tocar. Ele toca no leproso, porque ele ama aquele leproso, e ele quer que o leproso seja curado e testemunhe e seja salvo. Mas existem muitas formas de amor no Evangelho, de como Jesus, ele amou. Olha em Gálatas agora, capítulo 6, verso 3. O que nos impede de amar o nosso irmão, levando suas cargas? Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A presunção de que somos muita coisa nos faz não levar as cargas dos nossos irmãos. Eu sou tão grande, eu sou tão importante, eu sou tão especial, que eu me basto. Eu não preciso daquele irmão. Eu não preciso daquele outro irmão. Eu vou perder meu tempo visitando aquele irmão cheio de problema. Eu vou passear. Eu vou viajar. Eu não estou dizendo que passear e viajar é pecado. Só estou mostrando aqui o paralelo. Eu vou viver minha vida, já que eu não tenho problemas. Ou pensa que não tem. Entende? E é o que Paulo está dizendo. Leve as cargas uns dos outros, porque assim você cumpre a lei de Cristo, você ama. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Quando você acha que é muita coisa, você deixa de amar os seus irmãos, você é tão pecador e tão falho, e precisa de tanta ajuda quanto aquele irmão. A diferença é que talvez você não perceba, mas um dia a conta vai cobrar. A conta do pecado vai chegar.
Não esqueça disso. O pecado aparece. Não esqueça disso. Às vezes nós vivemos aquela vida medíocre, sem ler Bíblia, sem orar, sem aproveitar a igreja de Deus e glorificar ao Senhor. Ficamos só naquela aparência de crente ali, né? Mas chega a conta. E o Senhor é que é o juiz. Aí você, se não está se arrependendo constantemente dos seus pecados e buscando a Deus, você se acerte com o seu Senhor. Eu estou procurando me acertar com Ele também. Na verdade, a presunção. Essa presunção de que somos muita coisa é o que nos afasta do Senhor. Pedro, ele teve essa presunção. Você lembra quando Jesus exortou a Pedro? Lembra? Pedro, o diabo me procurou. Na verdade, eu estou parafraseando o versículo. O diabo queria peneirar você, mas eu roguei para que você fosse liberto. E você vai me negar 3 vezes. Jamais, Senhor! Eu, Pedro, o espiritual, jamais. Quando aconteceu lá, negou. Eu não estou dizendo aqui com alegria, com satisfação, porque Pedro negou, não é isso? Mas isso é presunção. É acharmos que somos crentes demais e que não podemos cair. Isso nos impede de levar a carga do nosso irmão, de perceber que, assim como meu irmão é pecador, eu sou tão pecador quanto ele, assim como eu preciso de ajuda, ele também precisa. Vou lá ajudar o meu irmão que está sofrendo ali nos seus pecados. Quem vive no Espírito, irmãos, partilha as dificuldades. E por fim, quem vive no Espírito não cresce sobre os outros. Você está exortando o irmão, e a tendência é você mostrar o quanto você é mais justo do que o seu irmão. Mas olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, verso 4. Gálatas 6, verso 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Provar o seu labor aqui pode ser: avalie o seu próprio procedimento. Avalie a sua vida. Antes de você ir lá exortar o seu irmão, avalie a sua vida. Jesus já ensinou isso? Ensinou, né? Antes de você ir lá tirar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave do seu próprio olho, né? É isso, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. E depois de você avaliar o seu próprio proceder, aí você se gloria. Gloriar-se aqui não é se encher de glória, mas é reconhecer que você está andando no procedimento do Senhor Jesus Cristo. E observamos este ensino em Efésios 4,13. Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que isso tem a ver com o verso 4? Tudo. Porque o versículo 4, Paulo está falando de um crente que ele se compara com o outro. Eu vou exortar o meu irmão, só que aí eu acabo me sentindo, como ele está em pecado, eu me sinto melhor do que ele, mais santo e mais justo. Estou me comparando e estou me sentindo, crentão. O padrão é Cristo. O padrão não é o seu irmão. Entende? Então você vai exortar o seu irmão, não porque você é melhor do que ele, não porque você conhece mais Bíblia do que ele, não porque você tem mais anos de igreja do que ele, ou mais idade do que ele, não. Você vai exortá-lo porque você o ama e quer vê-lo livre do pecado. Porque você sabe que você é como ele, tão pecador quanto, que neste momento não está nessa situação, mas que pode vir a estar. E que o padrão que nos nivela é Cristo. Todos nós estamos abaixo do padrão. O Senhor Jesus aqui é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo da igreja, que todos cheguemos a essa medida de perfeição que na terra nunca chegaremos. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vou imitar a Cristo. Paulo imita Cristo, é como se Paulo estivesse dizendo: o que eu imito a Cristo, me imite. O que eu não imito, jogue fora. Mas imite o que eu imito de Cristo na minha vida. Temos que ter medo de orar como aquele fariseu.
Lembra da oração do fariseu? Temos que ter medo. Lucas 18:11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era um homem, aos olhos da sociedade judaica da época, santo, perfeito, não é verdade? Mas não façamos esta oração. Sabe qual é a nossa oração? É a do publicano, né? A gente pede perdão e misericórdia a Deus, todo instante, porque o nosso pecado é tão profundo que nós nem percebemos que estamos pecando. E por fim, no verso 5, o Senhor vai nos julgar nas nossas obras, porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6:5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Percebe aqui a informação conflitante? Eu tenho que levar o fardo do meu irmão. E como é que cada um levará o próprio fardo? Eu levo o fardo do meu irmão, ajudá-lo a viver longe do pecado. Mas eu também tenho que levar o meu fardo como o meu irmão também. Que fardo é esse? É o do juízo do Senhor. Todo crente será julgado por suas obras, por aquilo que faz. Cada música que você canta, cada atitude da sua vida, o estar nesta igreja, ser membro deste corpo, Igreja Batista Manancial. Um dia o Senhor Jesus vai cobrar de todos nós. Não é um julgamento para a salvação, mas é um julgamento para a santificação. Jesus vai querer saber o que é que você fez com suas obras. Segundo os Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso aqui combina muito com essa discussão aqui, as igrejas da Galácia. Eles achavam que a salvação era por obras. E Paulo está dizendo, não. A salvação é pela fé somente, no sacrifício de Cristo. E as obras, você deve viver nelas, nas boas obras, no fruto do Espírito, para a glória de Deus, que um dia vai cobrar de você o que é que você fez com seus olhos, o que é que você fez com suas mãos, aonde levaram os seus pés, aonde os seus pés lhe levaram. 1 Coríntios 3, verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. As nossas obras serão testadas. Se os cânticos, se a pregação do Evangelho, se o ministério dessa igreja, como é que ele foi, tudo isso será avaliado pelo Senhor Jesus. Jesus é manso e humilde de coração e morreu na cruz pelos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive, como diz lá no livro do Apocalipse, mas é o mesmo que manda a carta para as 7 igrejas da Ásia Menor, também no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3. É o mesmo que abre os selos dos juízos de Deus sobre a humanidade nos 7 anos de tribulação. Este é o Senhor Jesus. Amor, perfeito amor e perfeita justiça. Já estamos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus não barganha a salvação, ela não é por obras. Agora, como salvos, usemos a nossa vida como espirituais para amar uns aos outros e para que a igreja seja conhecida exatamente por este aspecto, o do amor. Isto é viver no Espírito, vivendo no Espírito e amando o irmão. É isso que o Senhor quer de nós. E temos toda a condição de fazer isso. Não fazemos porque não queremos. Que o Senhor nos ajude a vivermos no Espírito. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor nos deu da Tua palavra. O Senhor nos dá vida e vida em abundante. E a nossa maior alegria é ter o Senhor conosco. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como estes espirituais. Não porque somos melhores. Não porque a nossa história de vida cristã é melhor do que a do outro. Porque somos pecadores e temos que cuidar de nós em vigília e oração. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos a ser assim, para refletir o amor do Senhor Jesus para os nossos irmãos. Que a glória seja toda tua, Pai amado, e a tua igreja cresça neste amor. É o que te pedimos, no nome do Senhor. Amém.